Olá, tudo bem? Você com certeza já ouviu falar sobre ego, superego e id. E também já deve ter ouvido falar sobre o complexo de Édipo. E talvez também sobre a teoria da inveja do pênis. Que é isso, Islame? Que história é essa de inveja do pênis? Pois é, essas e tantas outras teorias foram criadas e desvendadas pelo pai da psicanálise, o médico psiquiatra Sigmund Freud, no século XIX. E o livro Freud Sem Traumas, escrito pelo jornalista Alexandre Carvalho, vai nos esclarecer algumas dessas teorias. E o subtítulo do livro é Para você entender de uma vez as teorias que desvendaram a mente humana e mudaram o mundo e nossas vidas. E no final do vídeo eu vou esclarecer melhor sobre a teoria da inveja do pênis e também falar sobre uma teoria que contradiz essa, que seria a teoria da inveja do útero. Fique até o final, você vai gostar da explicação dessas duas teorias. Mas antes, se você está gostando da ideia desse vídeo, deixa um like para nós e se inscreve no canal, clicando nesse ícone vermelho, para você receber mais vídeos interessantes como esse. E agora vamos começar pelas verdades secretas da mente. Freud considerava o livre arbítrio como uma ilusão, que nós não tomamos nossas decisões de forma consciente, mas de forma inconsciente, e deixamos nos levar muito pelas emoções. Eita, Slammer, você de novo com essa história de que não temos capacidade de tomar nossas decisões através da nossa própria consciência. Calma, Freud explica. A nossa vida é como se fosse uma peça de teatro. O nosso subconsciente seria toda aquela preparação do enredo, quando você escreve todos os textos, os diálogos, como irá dirigir a peça, toda essa preparação. E o nosso pré-consciente seria quando a peça já está pronta, já está tudo programado, só falta encenar. E o consciente seria a peça encenada, já com todo o público e todo o enredo sendo colocado e mostrado, como se fosse a realidade nua e crua. Só que toda essa realidade já foi previamente escrita e preparada, que seria o nosso subconsciente. E que achamos que tomamos as decisões pelo consciente, que é a peça teatral já pronta e encenada. Vamos a outro tema polêmico: sexo na cabeça. Freud explicou que o prazer sexual começava já no nascimento, no nosso nascimento, na primeira amamentação e também na primeira vez que nós defecamos, sentindo assim o bebê prazer pelo ânus. Ô Slame, se já não é um pouco de perversão? É, só que a maioria dos psiquiatras no mundo concordam com essas teorias. E vamos dividi-la em 5 partes. A primeira é a fase oral, em que a criança sente prazer na amamentação, sugando o leite do seio de uma mulher, que no caso é a sua mãe, e também quando ele leva tudo à boca. A segunda fase é a fase anal, onde ele sente prazer em defecar pelo ânus, nem que esse prazer seja simplesmente pelo fato de ele estar se aliviando. A terceira fase é a fase fálica, em que a criança percebe que tem um membro a mais ou tem um membro a menos. E é nessa fase que ela começa a perceber que existe diferença de gênero sexual. Quarta fase é a latência, onde a criança, já pré-adolescente, usa toda a sua energia sexual para desenvolver atividades independentes do pai e da mãe, como esportes ou até mesmo conversar com estranhos. E por fim, a fase genital, onde a criança, pré-adolescente, já adolescente, começa a sentir verdadeiramente o prazer sexual através dos seus órgãos genitais. É onde a pessoa começa a se masturbar. E essa descoberta pode durar apenas na fase da adolescência ou pode até mesmo perdurar por toda a vida. Mas a vida não é só prazer, mas também é guerra. Falamos no início do vídeo sobre ego, superego e id. E essa é a nossa grande guerra diária, o conflito entre eles. E vamos explicar aqui com detalhes. Ou melhor, Freud explica. Ah, isso eu já sei, Slammer.
Superego é quando a pessoa se acha o máximo. Não é bem assim não. Vamos começar pelo superego. É aquela parte da nossa mente em que domina todos os conhecimentos e aprendizados sobre ética. Exatamente o que é certo e o que é errado. É verdade nua e crua, mesmo que ofenda a outra pessoa. Já o ego é aquela parte da nossa mente que está alojado a moral e os bons costumes. Vivemos em sociedade e temos que conviver pacificamente com as outras pessoas. E o ego é que domina toda essa parte. Já o id é aquela parte da nossa mente mimada e egoísta, que quer prazer de todas as formas, não só prazer sexual. E não importa como e quem irá ofender ou desrespeitar. Essa parte da nossa mente quer porque quer simplesmente o prazer. E agora vamos ver Freud no microscópio. É inegável a contribuição de Freud para os desvendamentos dos mistérios da mente e os distúrbios mentais, e inclusive interpretação de sonhos, e que ele escreveu um livro com este mesmo tema. Isso é muito controverso, Islã. Tem pessoas que acreditam que o sonho é algo sobrenatural. Por isso eu não vou nem me adentrar muito a esse tema. O fato é que somos seres racionais, mas que temos também emoções. E todos nós temos distúrbios mentais. Veja bem, não estou falando que somos doentes mentais, mas todos nós temos distúrbios mentais. E o problema, ou talvez a solução, é que esses distúrbios mentais são aflorados pelas nossas emoções e boa parte desses distúrbios são resolvidos através dos sonhos. E quando dormimos e sonhamos, damos uma limpada e oxigenada no cérebro, na nossa mente. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. E agora vamos falar sobre a teoria da inveja do pênis. É quando a criança percebe que ela tem algo a mais ou não tem esse algo a mais. E é um pensamento pueril, infantil, de que quem tem um pênis é uma pessoa mais completa do que a pessoa que não tem um pênis. E esse pensamento, na maioria das vezes, dura simplesmente na fase da infância. Poxa, Islame, logo você acreditar nessas teorias? Essa teoria é um pouco mais complexa do que apenas isso. E Freud explica que a grande maioria das pessoas tem esse pensamento apenas na fase lá quando ela é criança, não perdura por toda a vida. Mas não se preocupe, porque existe a teoria contraditória, que é a teoria da inveja do útero, da maternidade, que foi criada pela alemã Karen Horney, que ela veio logo depois de Freud e é uma das precursoras da escola neo-freudiana. E essa teoria explica que os seres evoluídos, na verdade, são aqueles que são capazes de dar à luz, de gerar um outro ser. E nisso eu concordo em gênero, número e grau. E você, o que você achou de tudo isso, dessas teorias? Então, posta um comentário para nós e se gostou deste vídeo, deixa um like e pode compartilhar esse vídeo com seus amigos. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Você podia explicar melhor a questão da interpretação do sonho. Os sonhos, né? Igual eu falei, é polêmico esse negócio, tem gente que acha que é sobrenatural, aí Freud acha que não. Mas enfim, depois eu vou pensar direitinho, mas é uma boa ideia.